Parágrafo 114. Não estamos a falar apenas da assistência e do necessário compromisso com a justiça. Os fiéis devem responder também por outra forma de incoerência em relação aos pobres. Na verdade, a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. A opção preferencial pelos pobres deve traduzir-se principalmente numa solicitude religiosa, privilegiada e prioritária. Todavia, tal atenção espiritual aos pobres é posta em causa por certos preconceitos, mesmo por parte de cristãos, porque nos sentimos mais à vontade sem os pobres. Há quem continue a dizer: o nosso dever é rezar e ensinar a verdadeira doutrina. Mas, desvinculando-se desse aspecto religioso da promoção integral, acrescento que só o governo deveria cuidar deles, ou que seria melhor deixá-los na miséria e ensinar-lhes antes a trabalhar. Além disso, assumem-se às vezes critérios pseudocientíficos para dizer que a liberdade do mercado levará naturalmente à solução do problema da pobreza. Ou ainda, opta-se por uma pastoral das ditas elites, defendendo-se que, em vez de perder tempo com os pobres, é melhor cuidar dos ricos, dos poderosos, dos profissionais, para que, através deles, seja possível alcançar soluções mais eficazes. É fácil perceber a mundanidade que se esconde atrás dessas opiniões. Elas levam-nos a olhar para a realidade com critérios superficiais e desprovidos de qualquer luz sobrenatural, privilegiando relações que nos tranquilizam, buscando privilégios que nos favorecem. Doar ainda hoje. Parágrafo 115. Convém dizer uma última palavra sobre a esmola, que hoje não goza de boa fama, frequentemente nem mesmo entre os cristãos. Não só é raramente praticada, como às vezes é até desprezada. Por um lado, reafirmo que o auxílio mais importante para uma pessoa pobre é ajudá-la a ter um bom trabalho, para que possa ter uma vida mais condizente com a sua dignidade, desenvolvendo suas capacidades e oferecendo seu esforço pessoal. O certo é que a falta de trabalho é muito mais do que a falta de uma fonte de renda para poder viver. O trabalho é isso, mas é também muito mais. Ao trabalhar, tornamos-nos mais pessoas. A nossa humanidade floresce, os jovens só se tornam adultos quando trabalham. A doutrina social da Igreja considera o trabalho humano como participação na criação, que continua todos os dias, inclusive graças às mãos, à mente, ao coração dos trabalhadores. Por outro lado, se ainda não existe essa possibilidade concreta, não devemos correr o risco de deixar uma pessoa abandonada à própria sorte, sem o indispensável para viver dignamente. Assim, a esmola continua a ser um momento necessário do contato, encontro e identificação com a condição do outro. Parágrafo 116. Para quem ama verdadeiramente, é evidente que a esmola não isenta as autoridades competentes das suas responsabilidades, nem elimina o empenho organizativo das instituições, muito menos substitui a legítima luta pela justiça. Ela convida, porém, a parar e a olhar nos olhos a pessoa pobre, tocando-a, partilhando com ela algo do que se tem. Em todo caso, a esmola, mesmo que pequena, infunde pietas na vida social, em que todos se preocupam com o seu próprio interesse pessoal. Diz o livro dos Provérbios: o homem de olhar generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Parágrafo 117. Tanto o Antigo como o Novo Testamento
Contém verdadeiros hinos à esmola. Todavia, seja generoso para com o miserável e não o faças esperar pela esmola. Encerra a tua esmola nos teus celeiros e ela te livrará de todo o mal. E Jesus retoma esse ensinamento. Vendei os vossos bens e dai-os de esmola. Arranjai bolsas que não envelheçam, um tesouro inesgotável no céu. Parágrafo 118. A São João Crisóstomo atribuía-se a seguinte exortação: a esmola é a asa da oração. Se não acrescentares uma asa à tua oração, ela mal poderá voar. São Gregório Nancianceno concluía uma das suas famosas orações com essas palavras: se, portanto, de ouvirdes enquanto é tempo, ó servos de Cristo, irmãos e co-herdeiros, visitemos Cristo, cuidemos de Cristo, alimentemos Cristo, visitemos Cristo, acolhamos Cristo, honremos Cristo, não apenas com uma refeição, como alguns, não apenas com perfumes, como Maria, não apenas com um túmulo, como José de Arimateia, não apenas com os ritos da sepultura, como Nicodemos, que amava Cristo apenas pela metade, não apenas com ouro, incenso e mirra, como os magos, mas visto que o Senhor quer misericórdia e não o sacrifício, ofereçamos esta aos pobres, para que ao partirmos desse mundo, sejamos acolhidos por eles nos templos eternos. Parágrafo 119. O amor e as convicções mais profundas devem ser alimentados. E isso faz-se com gesto. Permanecer no mundo das ideias e das discussões, sem gestos pessoais, frequentes e sinceros, será a ruína de nossos sonhos mais preciosos. Por essa simples razão, como cristãos, não renunciemos à esmola. Um gesto que pode ser feito de várias maneiras. Podemos tentar fazer de forma mais eficaz, mas que deve ser feito. E será sempre melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Em todo caso, tocar nosso coração não será a solução para a pobreza do mundo, que deve ser procurada com inteligência, tenacidade, compromisso social. Mas precisamos de praticar a esmola para tocar a carne sofredora dos pobres. Parágrafo 120. O amor cristão supera todas as barreiras. Aproxima os que estão distantes. Une os estranhos. Torna familiares os inimigos. Atravessa abismos humanamente insuperáveis. Entra nos meandros mais recônditos da sociedade. Por sua natureza, o amor cristão é profético. Realiza milagres. Não tem limites. É para o impossível. O amor é, sobretudo, uma forma de conceber a vida, um modo de a viver. Assim, uma igreja que não coloca limites ao amor, que não conhece inimigos a combater, mas apenas homens e mulheres a amar, é a igreja de que o mundo precisa. Conteúdo. 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 Conteúdo.